Meus amigos, essa semana começou muito bem e só melhora a cada dia, viu? Primeiro nós tivemos o requerimento de convocação para a CPMI do G. Dias aprovado. Ele, que vale ressaltar, é ex-ministro-chefe do GSI e amigo pessoal do Lula. Estava lá no 8 de janeiro, junto com a sua equipe, servindo água para os manifestantes, né? Agora vai ter que comparecer na CPMI, vai ter que se explicar, vai ter que responder as perguntas e eu tenho certeza, vai ter dificuldade para responder a maioria delas, né? Então vamos ver aí no que isso vai dar. Ele inclusive pode sair de lá preso, porque veja, tem denúncias aí, acusações inclusive da velha mídia, de que ele falsificou o relatório da ABIN enviado ao Congresso, né? Então ele tá no mato sem cachorro. Se ele disser que falsificou, bom, vai estar admitindo e isso já poderá ensejar na prisão dele. E se por acaso ele dizer que não falsificou, bom, aí é a palavra da velha mídia e as provas que estão lá, que serão apresentadas e que poderão contrapor a palavra dele e que pode ensejar também na prisão dele, tá? Porque mentir na CPMI já é motivo para prisão e ela tem poder para isso, né? Então realmente a situação tá complicadíssima aí para ele e pro desgoverno. A gente sabe aí do que eles têm medo, né? Quem tem medo. Essa é que é a questão. Bom, além disso, ontem foi o primeiro dia de depoimentos na CPMI do 8 de janeiro e o primeiro a ser convocado foi o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Sildinei Vasquez, né? Que, cara, deu um show, para simplificar para vocês. Deu um show, deixou a Elisiane Gama, a relatora, na lama, né? Ela inclusive passou uma vergonha que, olha, ela começou pedindo o currículo do cara. Não, Sildinei, me fala aí a sua profissão, do que você trabalhou, me passa seu currículo aí. O cara ficou meia hora só falando do currículo dele. Não, eu sou formado nisso, naquilo, não sei o quê, fiz não sei quantos mestrados, estudei na Espanha, estudei não sei onde, não sei o que, cara. A Elisiane Gama não sabia onde enfiar a cara, realmente deu gosto de ver, viu? E como se não bastasse, agora nós temos uma fala do ministro da Defesa, o José Múcio, desmentindo o Lula. Sim, meus amigos, vocês não entenderam errado. O ministro de Estado do desgoverno Lula desmentiu o próprio Lula. Veja só. Ministro da Defesa desmente Lula e nega a existência de algum líder dos atos do 8 de janeiro. Então, desde o ano passado, a esquerda vem tentando emplacar a narrativa de que as pessoas que estavam pacificamente na frente dos QGs eram golpistas, né? Eram antidemocráticas. E o próprio José Múcio já tinha dito várias vezes que não tinham nada de golpistas na frente dos QGs, que eram senhoras de idade, pessoas de bem, patriotas que estavam lá se manifestando, né? Inclusive, ele falou, olha, tem gente da minha família que está na frente de QGs e eles não são antidemocráticos, eles não são golpistas, né? Inclusive, eu até achei que ele não chegaria a assumir a pasta justamente por conta disso. Pois bem, agora ele vem a público, participou de um evento aí na segunda-feira e desmentiu o Lula, dizendo que não teve nenhum líder no 8 de janeiro. Foi espontâneo, tá? Palavras do José Múcio. Vejam só. Em contraposição à narrativa oficial do governo Lula, que atribui a Jair Bolsonaro a responsabilidade pela tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, divergiu ao argumentar nesta segunda-feira que a ação não foi conduzida por um líder específico, mas por vontades individuais. Então eu lembro a todos que o Lula, na sua live de segunda-feira, disse que o grande líder, né, o grande arquiteto aí dessa tentativa de golpe do 8 de janeiro era Jair Messias Bolsonaro. E ele falou isso sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova, sem nada, tá? É engraçado que o inquérito lá sobre os atos antidemocráticos ou sobre as fake news, bom, o Lula não vai entrar nesse inquérito, né? Se fosse Bolsonaro, bom, aí é outra história. De qualquer maneira, o Lula disse isso. Aí vem o José Múcio, um pouco mais tarde, e simplesmente desmente o Lula. O Lula falou que o Bolsonaro era o líder dos atos golpistas. Aí veio o José Múcio, ministro da Defesa, e falou não teve líder no 8 de janeiro, né? Então, abre aspas aqui para a fala dele. Embora alguns desejem um golpe, não existia um líder por trás dele, comentou Múcio em um debate realizado na segunda-feira. O ministro também refutou qualquer envolvimento das Forças Armadas no incidente. Continuando, poderia algum militar do Exército, Aeronáutica ou Marinha querer um golpe? É provável, né? No entanto, as pessoas que se manifestaram na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro não vieram dos acampamentos de Brasília.
foram indivíduos de fora incitados por irresponsáveis e perturbadores, complementou Monteiro. Né? E eu complemento aqui, infiltrados também, que ao que parece, ao que tudo indica, né, tem denúncias aí sobre isso, foram pagos, inclusive, para fazer o que fizeram. De qualquer maneira, ele desmonta uma outra narrativa aqui, né, que as pessoas que estavam na frente dos QGs não eram aquelas que foram para a Praça dos Três Poderes, né? Ele diz aqui, ó, os manifestantes na Praça dos Três Poderes, no dia 8, não vieram dos acampamentos de Brasília. No entanto, aquelas pessoas que estavam lá no acampamento foram presas, inclusive por uma ação orquestrada ali pelo Exército, pelo Comando Militar do Planalto, né? Pela ação aí que há acusações de perfídia, né, que ludibriaram os manifestantes, dizendo que estavam protegendo eles, quando na verdade estavam apenas cercando o perímetro para depois prendê-los, né? Então assim, tá aqui o José Múcio desmentindo o Lula, dizendo que não teve líder, não teve nenhuma liderança, as pessoas foram espontâneas, podia até ter pessoas que realmente queriam um golpe, né, como de fato tinha pessoas nesse sentido, mas que não havia um líder, tá? E que também as pessoas que estavam na frente do QG de Brasília não eram as mesmas que estavam lá na Praça dos Três Poderes. E essa é uma narrativa que o Lula já tentou emplacar. Não só o governo Lula, mas o Lula principalmente, né? E olha uma outra notícia interessante aqui sobre a CPMI do 8 de janeiro. A CPMI aprova a quebra de sigilo de investigações do STF, né? E essa é uma notícia bem interessante, porque eu tenho certeza que se esse sigilo não fosse quebrado, a gente nunca ia ficar sabendo do que realmente foi investigado aí pelo STF ou por outros órgãos, né? Então veja só, houve um acordo entre a base governista e a oposição para analisar os requerimentos. Os membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito aprovaram, na manhã desta terça-feira, 4 requerimentos que pedem a quebra de sigilo das investigações sobre os ataques à sede dos Três Poderes que já foram concluídos. Bom, a aprovação acontece depois que um acordo entre a base governista e a oposição foi costurado. Conforme noticiou, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, disse ao presidente do colegiado, o deputado federal Arthur Maia, que compartilharia os demais inquéritos em sigilo em pouco mais de um mês, depois que forem concluídos. E a CPMI aprovou hoje, no caso ontem, né, a convocação do coronel Jean Leoard Júnior, oficial do Exército, o general G. Dias, ex-ministro-chefe do GSI, e o Saulo Moura, ex-diretor da ABIN, né? É aquela coisa, o ex-diretor da ABIN, ele vai poder responder, por exemplo, se a adulteração, ou melhor, a falsificação naquele relatório que foi enviado ao G. Dias foi feita por ele, a mando do G. Dias, né, ou pelo próprio G. Dias. Aí é um salve quem puder, né, meus amigos? Quem será que vai cair primeiro, né? Será o ex-diretor da ABIN ou será o G. Dias, ex-ministro-chefe do GSI? Essa é que é a questão. Mas fica aqui o meu questionamento a vocês, né? O que vocês acharam dessa declaração do José Múcio? Vocês concordam com ela? Porque, olha, eu concordo aqui em vários aspectos, né? Realmente, as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes não eram aquelas que estavam há 50 dias na frente do QG de Brasília, né? Ou de qualquer outro QG do Brasil, porque estavam pelo Brasil inteiro as pessoas, né? Então, assim, o próprio ministro do Lula contradisse ele e eu quero saber o que ele vai fazer a partir de agora, né? Será que ele vai derrubar o José Múcio? Porque nós sabemos, ele foi colocado nesse cargo não por afeição ao Lula, né? O vice-versa, não. Ele foi colocado lá porque realmente ele tem um respeito ali da alta cúpula do Exército, das Forças Armadas, né? Ele tem um bom trato com os militares e o Lula precisava de alguém para fazer justamente esse meio de campo, né? E, ao que parece, no meu entendimento, o Lula está aturando aí o José Múcio no cargo. Então, assim, desde o início, quando ele dizia que ele tinha familiares na frente dos QGs, cara, o Múcio tinha familiares na frente dos QGs. Ele é o ministro do Lula, né? Faz sentido isso aí para vocês? Porque para mim não faz, né? Então, assim, quer dizer, faz sentido sim as pessoas estarem lá se manifestando de maneira pacífica e ordeira, mas não familiares dele, sendo que agora ele tá no governo Lula. Então, realmente, o Lula tá engolindo ele porque não pode mandar ele embora. Quem que ele vai colocar para substituir o José Múcio? Um comunista? Alguém que realmente não vai ter nenhum trato com as Forças Armadas, não vai poder fazer aí esse meio de campo?
né? Passarinho que come pedra sabe o negócio que tem, né? Então é aquela coisa. O que vocês acham que o Lula vai fazer com José Múcio, né? Vai derrubar ele? Não vai? Vai continuar no cargo? Coloque aí nos comentários. Desde já, compartilhe o vídeo, não esqueça, isso é muito importante. E deixe o seu like, não custa nada. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.